É o seguinte, com a chegada das festas de final de ano, nunca é demais lembrar os cuidados que a gente deve ter para evitar exatamente a contaminação por Covid. Williams Tavares está ao vivo conosco, inclusive para conversar, bater um papo com o doutor Fernando Maia, ele que é infectologista e traz, relembra para a gente, porque a gente está falando isso desde março, desde que começou a pandemia, dos cuidados, dos riscos da aglomeração. Mas, infelizmente, muita gente se esqueceu disso. E a gente está agora numa véspera de festas de Natal, de Ano Novo. Não é isso, Williams? Verdade, Edson Moura. Mais uma vez, boa noite. Boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta Alagoas. Essa época é marcada por diversas confraternizações, mas como participar dessas comemorações em família sem disseminar a Covid-19? É justamente sobre esse assunto que nós iremos conversar com o médico infectologista, o doutor Fernando Maia, que irá nos trazer mais informações neste sentido. Doutor Fernando, boa noite, seja bem-vindo à nossa programação. É possível isso, doutor Fernando? É muito difícil, porque esse vírus é extremamente transmissível por via aérea. Então, qualquer situação em que haja aglomeração, mesmo que seja só pessoas de casa, pessoas conhecidas, mas sempre há o risco de haver transmissão do coronavírus. Então, a recomendação atual, tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto dos órgãos aqui no Brasil, é fique em casa. Então, esse Natal, esse Ano Novo, tem que ser um Natal reservado. Você deve passar a fazer a ceia de Natal apenas com as pessoas com quem você já vive normalmente. Porque se você vai visitar ou outras pessoas lhe visitam, há sempre o risco de haver transmissão do coronavírus. Então, esse Natal, esse Ano Novo tem que ser mais reservado, cada pessoa na sua casa, para que a gente possa minimizar o risco. Infelizmente, o número de casos tem aumentado nas últimas semanas e se a gente abrir a guarda agora, quer dizer, começar a descuidar agora, o número de casos vai ser muito maior, infelizmente. Inclusive, nós conversávamos há pouco tempo, o doutor Fernando, o senhor falava sobre essa preocupação, a situação tem ficado cada vez mais delicada. Exatamente, a gente tem visto nas últimas semanas o número de casos tem aumentado, o número de internações tem aumentado, as internações e os casos graves ainda se concentram naquelas pessoas que a gente já sabe que são dos grupos de risco, então pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doença crônica, mas a doença tem acometido inclusive pessoas mais jovens e pessoas sem uma doença conhecida. Então, de modo que qualquer pessoa pode ter infecção por coronavírus e também qualquer pessoa pode ter forma grave. Então, o ideal é que a pessoa se proteja para não ter coronavírus, esse é o ideal. Então, todo cuidado é pouco e as recomendações são as mesmas. É distanciamento social, uso de máscara e lavagem das mãos. Essa situação que o senhor acabou de citar, doutor Fernando, fazer uma confraternização com um grupo, o mesmo grupo familiar. Exatamente. Então, o ideal é que deve se comemorar o Natal, com certeza, e o Ano Novo, mas apenas com as pessoas com quem você já convive no dia a dia, as pessoas de casa. Porque se abre essa comemoração para outras pessoas, há risco de contaminação. A gente tem atendido, eu e outros colegas têm atendido famílias inteiras que se contaminaram por causa de uma festa de confraternização, aniversário da vovó, aniversário do papai, aí se juntou mais gente, basta uma pessoa contaminada nesse ambiente, todo mundo se contamina, porque essa doença é extremamente contagiosa. E nesse tipo de festa, confraternização, ceia de Natal, ceia de Ano Novo, as pessoas se reúnem à mesa para comer. Para comer a gente tem que tirar a máscara. E por isso exatamente que aumenta então o risco de haver essa transmissão. Então a recomendação é, fique em casa. Cada um na sua casa, convivendo com as pessoas com quem você já convive no dia a dia, para minimizar o risco de haver mais transmissão de coronavírus. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter um janeiro muito difícil e ninguém quer isso. Nós queremos passar por essa fase agora com um pouco mais de tranquilidade. Muito bem, doutor Fernando, nós iremos até o estúdio. O Edson Moura tem uma pergunta para dirigir ao senhor. Pois não, Edson? Pois é, Williams, mais uma vez agradecer ao doutor Fernando pelos esclarecimentos, muito limpos, claros realmente para quem acompanha a gente. E eu queria que ele explicasse só um pouquinho mais essa questão do núcleo familiar, porque eu lembro que durante a pandemia a gente chegou até alguns médicos, especialistas, disseram, olha, se você tiver na sua bolha, de repente pessoas da sua família ou do seu relacionamento que você conhece, que estão se cuidando, que estão se tratando, de certa forma, tendo os cuidados, você pode ter um contato com elas. Mas nesse momento é importante evitar também esse contato, mesmo que sejam familiares que estão se cuidando, mas que moram em outra casa, ou seja, o núcleo familiar, quando ele fala, são apenas pessoas que vivem na mesma casa, é isso?
Pois não, Edson, vamos encaminhar essa pergunta ao doutor Fernando. O Edson Moura, doutor Fernando, está falando sobre justamente essa questão do grupo familiar. De repente, esse grupo familiar, composto por 2, 3 pessoas, tem o conhecimento que os outros parentes querem se deslocar até a casa dele, tomam os mesmos cuidados. O senhor indica que aconteça essa confraternização, mesmo que os parentes tenham ciência que os outros estão se cuidando? Sim, não deve haver realmente, porque quanto maior o grupo de pessoas, maior o risco. Então, o ideal nessa fase, nesse ano, é que isso não aconteça. Então, é cada um na sua casa. Então, você deve comemorar o Natal, o Ano Novo, apenas com as pessoas com quem você já mora, que você já convive, porque senão aumenta muito o risco de haver transmissão dessas doenças, e dessa doença especificamente. E basta uma pessoa contaminada nesse contexto, todo mundo pega. Então, o ideal realmente é que cada pessoa fique na sua casa. Você passa a ser de Natal e a de Ano Novo apenas com as pessoas com quem você já mora diretamente. É mais seguro para todo mundo. O senhor falou sobre janeiro, nós estamos vindo de um período pós-político. Há toda essa preocupação, doutor Fernando, com o mês de janeiro, após essas festas? Sim, com certeza. A gente já está vendo agora um aumento importante dos casos, e uma boa parte desse aumento que a gente está vendo agora foi exatamente por causa da campanha política que aconteceu. E a preocupação é que já agora, em janeiro, a gente tem um reflexo das festas de Ano Novo e de Natal. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, porque senão nós vamos ter um mês de janeiro muito difícil. E o risco é sempre o mesmo. O risco é que aconteça, se o número de casos for muito alto, aconteça o colapso do sistema de saúde, que acontece quando o número de pessoas para ser atendidas supera a capacidade do sistema de saúde de atender, que é o colapso. Então, o ideal é que realmente cada pessoa fique na sua casa para a gente evitar esse quadro mais grave e que infelizmente poderá resultar em mortes desnecessárias. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Fernando Maia, médico infectologista, destacando todas essas informações que envolvem a proliferação da Covid-19. Voltamos ao estúdio. É com você, Edson.